There'll be crazy constellation that'll eat us up. Babe, I know that it's just Woo! Love, love, love. Hey. Love, love. Gilson Pérez, repórter, começa agora. Meu amigo, boa tarde, querida amiga. Gilson Pérez, repórter ao vivo aqui no estúdio da Jovem TV, começando mais uma semana. Falei para vocês que o verão enganou vocês, todo mundo achou que ele tinha ido embora. Falei, ele ficou ali na esquina, deu a volta e voltou. Está aí firme e forte. Hoje eu acho que vai ser um dos dias mais quentes desse ano aqui na nossa cidade. Está demais lá fora, muito quente mesmo. Mas eu hoje estou recebendo a figura do meu querido amigo. Olha, eu não sei, está com uma dificuldade, rapaz. Não conseguia falar contigo, agora hoje sumiu o teu telefone aqui da minha agenda. Tem que reposicionar isso, porque eu não tinha mais. E, pô, só através do nosso amigo Mirim que eu consegui falar contigo e marcar, né? Boa tarde, Felipe Lopes, vereador de Búzios. E, pelo que eu estou sabendo, ainda continua pré-candidato a prefeito de Armação dos Búzios. Boa tarde, Gilson. É uma satisfação, é sempre uma satisfação estar aqui contigo. É esse canal aqui aberto que a gente tem para falar com a comunidade, para falar com o povo lá da cidade, para falar com o povo da região. Então, assim, é um motivo de grande satisfação. Eu lembro que das últimas vezes que estivemos aqui, você nos deu a oportunidade de falar sobre a nossa atuação política lá na cidade. Nós, como vereador da oposição, e geralmente a oposição sempre enfrenta muita dificuldade de poder mostrar o seu trabalho, mas aqui a gente sempre teve canal aberto contigo. E vai ter sempre aqui. Então, sempre. assim, é uma grande satisfação de estar aqui contigo e com a população, com o povão que assiste aí esse programa tão informativo. Felipe, eu continuo fazendo, fiz para Mirim, já fiz para você. Para todo mundo de Búzios eu faço uma pergunta. Como é que um prefeito elege 2 vereadores em 9 e tem maioria na Câmara? Esse processo, ele não acontece só em Búzios, não, né? Acontece em muitas cidades do Brasil. Mas a proporção em Búzios é muito grande, 2 para 9? De fato, a proporção em Búzios foi muito grande. O prefeito, no começo, ele foi na Câmara, porque, na verdade, em Búzios nós tivemos um processo de eleição muito atípico. Né? A informação que a gente tinha era uma e no final acabou que o atual prefeito ele deu a volta por cima e ganhou a eleição. E aí, o que acontece? Ele fez uma minoria de vereadores e no primeiro ano ele chegou e conversou com a Câmara e ele teve apoio maciço da Câmara no primeiro ano. Ele chegou lá, pediu ajuda, falou que tinha ganhado, mas não acreditava que ia ganhar, estava precisando da ajuda da Câmara para poder governar. E no começo ele teve apoio maciço da Câmara. E aí, logo no primeiro ano, eu rompi com o governo, porque depois de ter dado a oportunidade dele poder começar certo, eu percebi que, na verdade, era mais do mesmo, do que a gente vê pelo Brasil afora, de uma administração já corrompida, de uma administração viciada e que está, na verdade, se concluindo já agora nesse 4º ano de mandato, em que o governo continua perdido e, infelizmente, a gente conclui que, na verdade, eles nunca tiveram um sonho de cidade. Eles entraram por uma questão de poder e de interesse, infelizmente, próprio, né? Então, no começo ele tinha e ele mantém uma maioria. Nós saímos no primeiro ano, abrimos uma CPI, foi o maior trabalho de investigação que a cidade já teve. Nós comprovamos, né, fraude em mais de 20 licitações. Na verdade, a soma dessas licitações dava mais de 24 milhões de reais. Né? Se a gente for calcular isso hoje, dá mais do que o dobro. E entregamos isso ao Ministério Público
para que o Ministério Público dê prosseguimento. Nós abrimos a CPI, fechamos a CPI e entregamos ao Ministério Público. Infelizmente, a Justiça demora um pouco, né? A gente acredita na Justiça, mas o tempo da Justiça demora um pouco. E o governo está lá, mesmo com a maioria, né, da Câmara, sem conseguir governar, porque, na verdade, eu sempre digo que o maior problema do governo é o próprio prefeito, né? O maior problema desse governo é uma equipe do Executivo que, na verdade, não está ali para o bem da cidade, infelizmente. Então, essa questão da transformação de minoria para maioria se deu, né, e continua se dando, mas o governo ainda não conseguiu pegar o pé da dança de que Búzios precisa tanto, que é investimento, serviços básicos de saúde, educação, saneamento básico, que a cada dia que passa nós temos um problema monstruoso na cidade, né? Segurança pública, que nos últimos 3 anos, se a gente for reparar, as empresas de segurança privada cresceram absurdamente por conta de um índice de violência que também cresceu. Então, isso tudo tem nos chamado a atenção nesses últimos 3 anos do governo, do atual governo. Me diz uma coisa, você quando fala, eu concordo com você, a Câmara deu governabilidade a ele, certo? Não, porque vocês não foram eleitos vereadores de oposição, vocês foram eleitos vereadores do povo da cidade, certo? Agora, no momento em que se comprova a CPI, se comprova tudo isso, primeiro que eu acho que não tinha que ter mais apoio. Vocês estão dando apoio à corrupção. Exatamente, Gilson. O que acontece, eu acredito que em qualquer outra cidade do país, a comprovação de que nós mostramos com o término da CPI, daria num processo de cassação. Só que, infelizmente, a CPI ela foi burlada de todas as formas, dentro do próprio Legislativo. Nós tivemos um grupo de vereadores muito grande trabalhando contra a CPI. A verdade é essa, a maioria trabalhou contra a CPI, sempre tentou desacreditar o trabalho da CPI, né? E o trabalho da CPI em si só, ele já é um documento de um crime materializado. Ali a gente prova por A mais B como aconteceram as fraudes. Então isso está na justiça porque nós nunca tivemos força de imprimir uma cassação do prefeito. Essa CPI é do boletim oficial. É do boletim oficial. Do boletim oficial. Boletim oficial, para mim, é batom na cueca. Não. Não tem como se justificar aquilo. Agora, a CPI, que o relator não teria que ter pedido, quando mandou para o Ministério, a cassação do prefeito, para a Câmara? Sim, mas a cassação do prefeito é um outro processo que aí tem que ser... na verdade, a CPI seria uma justificativa, né, do pedido de cassação. Então, a CPI serviria para substanciar o pedido de cassação baseado em mais de 20 fraudes e licitações. Pedido da Câmara. O pedido é um processo interno. Não é o relator, é outra comissão? O relator até pode ter feito isso, mas o que acontece é que um novo processo teria que ser aberto, um processo de impeachment, né? E, na verdade, isso acabou que não teve força na Câmara, não teve força, todo esse trabalho foi na verdade, teve muito obstáculo da maioria dos vereadores, né? E aí a gente acredita que a gente fez o nosso papel. Nós começamos a CPI, terminamos a CPI, entregamos esta CPI ao Ministério Público, levamos, a Justiça ficou muito a par do que tudo que estava acontecendo, veio muitas mídias de todos os lugares, inclusive mídias que são regionais a nível de estado do Rio de Janeiro, para fazer matérias a respeito disso. E não é um assunto oculto ou desconhecido da população e nem da região. Foi um assunto que foi muito batido, né? Infelizmente, a imagem da impunidade que ainda continua acontecendo. Eu até comentei aqui, não sei se já comentei com você. O ex-prefeito Toninho Branco disse na Rádio Litoral que a Câmara estava com ele porque eles davam uns bifinhos. Você acredita que esteja acontecendo bifinhos nessa Câmara também, com o prefeito? Gilson, eu acredito que existe uma conversa, né, que a gente não entende por que a Câmara mantém ainda o apoio ao prefeito, já que o prefeito, ele na verdade tem um desgaste absurdo
por pesquisas que a gente analisa e a gente fica sem entender por que o prefeito ainda tinha essa base dando sustentabilidade. Hoje, essa base se enfraqueceu muito, porque o prefeito errou demais. O governo se mostrou muito corrompido. Então, hoje na Câmara já não se tem mais aquela defesa que tinha no começo. A gente vê o enfraquecimento da base do governo na Câmara, por conta mesmo das ações equivocadas do governo. Então, hoje a gente já pode olhar e reparar que já não é mais a mesma coisa, né? Talvez o tempo tenha aprovado o que a gente já vem falando há muito tempo, né? Desde do primeiro ano aí que a gente já vem falando. A verdade é que, infelizmente, a população que sofre, porque a gente recupera tudo, mas o tempo é uma medida que ninguém recupera. Você recupera peso, recupera saúde, recupera... Saúde não né, se recupera não, que se perdeu, né? até recupera, dependendo do problema que você tem na saúde, você que até... foram, não vem mais. Mas o tempo que passou é irrecuperável. Então, a gente está passando um processo de 4 anos que, para a gente fazer essa curva de correção, pode ter certeza que são 12 anos. Para a gente tentar corrigir tudo que está sendo feito errado nesses 4 anos de governo da atual administração. Você falou que a CPI hoje daria quanto? 40 milhões? Provavelmente, se você fosse colocar aí... Mas se você for olhar, eu me reporto muito ao que o Flávio Machado tem passado para mim, tem denunciado, e eu nunca vi. Até já falei aqui que o prefeito devia vir aqui para esclarecer, para se defender desses ataques, mas ele não tem coragem de vir, eu não posso fazer nada. Eu não posso chegar ali, comprar 1 quilo de coragem e mandar para ele. Se pudesse, eu até fazia, mas não vai adiantar nada, tem que ser toneladas. E fala muito, por exemplo, em 6 milhões de banheiro químico. É fato isso, Felipe? Olha, existe um gasto abusivo e irresponsável do dinheiro público em Búzios. Não só isso. Eu queria mais ou menos o que você acha do montante que você acha que está indo pelo ralo em Búzios. É absurdo, é absurdo. A gente, por exemplo, gasta cerca de 5 milhões desde 2013 com aluguel de equipamento pesado. Cerca de 5 milhões de reais ano. Agora, com a crise, deu uma baixadinha. Pesado? Equipamento pesado e manutenção Quantas ruas tem de barro para atrapalhar, entrar com uma máquina dessa? Existe uma coisa mais como se diz, mais estranha, Gilson, que é a manutenção de bueiros, que também está embutido nesse contrato. Ou seja, Búzios chove e ele alaga. Ele alaga porque os bueiros estão sem manutenção. E aí, quando a gente chega no final do ano para fazer a conta, existe um montante de quase 5 milhões de reais para pagar esse contrato que faria esse serviço. Ou seja, vamos fazer a conta aí, no final de 4 anos, quase 20 milhões de reais. Com 20 milhões de reais aplicados na cidade, a gente teria uma cidade diferente, uma fachada diferente, uma avenida principal, com certeza humanizada. Esse é um contrato. Aí o Flávio, que é um agente hoje político, não com mandato, mas que desenvolve um serviço muito importante de informação à comunidade. Verdade, é uma pessoa que eu tenho respeito, porque eu sei que Flávio faz oposição, e não faz oposição por oposição, ele faz uma oposição sadia, mas tem coragem de chegar e denunciar, assim como nós. Né? Muitas pessoas falam assim, pô, você não tem medo, não? Fala, olha, a gente está no nosso papel, essa é a nossa função. Então, o Flávio também fala dos banheiros, que a gente também sempre fala. Né? Na verdade, é um gasto exorbitante. Que Onde foram colocados esses banheiros? Não existe justificativa para isso. Sabe? Nós temos gastos, por exemplo, eu tenho aqui uns dados que gostaria até de te passar, que são gastos na saúde, por exemplo. Os gastos que nós temos na saúde não justificam o péssimo serviço de saúde que nós temos. Mas a gente sabe que isso, o governo faz essa manobra, na verdade é para... Eu sempre digo o seguinte, a saúde só está boa para quem ganha dinheiro lá. Porque para quem é o usuário da saúde, que é o cliente, que é o morador, não está boa. A gente gastou, por exemplo, em serviço de conservação e limpeza, em 2013, quase 2 milhões, 1.984.000. Em 2014, 1.700.000. Agora 2 milhões, cerca de 2 milhões em 2015.
E você não vê Para limpar o quê? O hospital, os esse postos tipo saúde? de conservação. Eu tive no hospital, por exemplo, e lá eu flagrei chuveiro que não funciona no quente. Ralo entupido. Coisas assim absurdas que não justifica esse montante de dinheiro. Infelizmente, o dinheiro público em Búzios, não só isso, nós temos a lavandaria, estou falando só de saúde, lavanderia hospitalar. Em 2013 foi R$240 mil, cerca de R$240 mil. 2014, cerca de 260. Agora, em 2015, no ano passado, quase R$160 mil. E você chega lá, não tem roupa limpa. A denúncia que existe frequente, né, as redes sociais ajudam muito porque você, na verdade, acaba sabendo em loco o que o cliente está sentindo, o que está acontecendo lá. Então, se a administração é séria, ela vai ter sempre o elogio do cliente, que é o cidadão. Se ela não é séria, vai ter sempre a denúncia. E aí o governo acha que rede social não é lugar de se fazer denúncia. Mas se ele fosse olhar as grandes empresas e as prefeituras que estão dando certo, com certeza... Estão usando as redes sociais. Com certeza a rede social é um reflexo do que o cidadão está passando. A alimentação do hospital, você não tem esse gasto aí, não? A alimentação do hospital, nós temos. Tem? A alimentação do hospital Cadê a alimentação do hospital? Está aqui. Porque, só no primeiro semestre... Nós temos aqui, em 2013 foram R$2 milhões, mais de R$2 milhões. Em 2013 foram cerca de R$2 milhões, sendo que injustificáveis porque o hospital já tinha a sua cozinha, os seus concursados. Tudo. E isso foi um serviço terceirizado que foi implantado. Em 2014, cerca de 1.600.000, né? E em 2015, 1.800.000. Então, assim, isso tudo é dinheiro público mal administrado. Eu gostaria que o meu amigo que está em casa fizesse uma coisa. Nós temos cerca de, se não me falha a memória, 90 funcionários que trabalham no hospital, ou 110, se não me falha a memória. Sendo que são 3 turnos, né? Então, o cara que almoça não vai jantar. O que janta não vai almoçar, não é? Se você dividir isso pelos doentes, o leito... Eu nunca vi mais de 10 pessoas internadas lá, mas tem quantos leitos lá? 30? Vamos ocupar os 30 leitos. Então são 120 pessoas por dia para se alimentar lá. Se você dividir isso por 365 dias, caramba, é brincadeira, hein? Gilson, os gastos, Eu tenho um amigo que diz que servia picanha todo dia lá no hospital. É verdade, é verdade. Existe uma coisa também estranha, que foram os gastos na merenda do ano passado para esse ano, né? Saiu de 3 milhões para cerca de 12 milhões, né? Mais ou menos. Anual? É um cálculo que a gente ainda não chegou. Quantos alunos tem Búzios? Mas nós estamos averiguando isso porque nos causou estranheza. Nós vamos pegar esse dado e vamos trazer para você na próxima vez. Aliás, já me disseram isso. Ele gasta 4 vezes mais do que Arraial do Cabo, que tem o mesmo número, mais ou menos o mesmo número de estudantes. E aí tem um detalhe, se você tem o gasto, mas você tem a qualidade nos serviços... não tem o que reclamar. Não tem o que reclamar. O que acontece é que a gente paga muito caro e o serviço é muito ruim. Então, isso causa a revolta na população, né? Fora a questão da aplicação. O governo não tem critério de prioridades. Ele está fazendo uma nova praça agora, por mais de R$500 milhão, a 200 metros de uma outra praça, que já mais ou menos funciona, precisava dar uma reformada. Ele está fazendo uma praça nova agora. A praça da Fundação Bem-TV, na Rasa, foram mais de 2 milhões, cerca de R$2 milhões que foram gastos. Eu tive lá semana passada, na verdade, não justifica porque só tem concreto e grama. E como é que você desapropria uma coisa por 500 mil e gasta 2 milhões na... Também tem esse questionamento, Então, o que a gente sentiu falta em todo esse tempo de governo André, dos desmandos de André, e aí eu vou falar como vereador que sou oposição, mas o governo jamais pode dizer, olha, mandei lá um projeto que não foi apreciado. Tudo que é importante, a gente vota, se for em regime de urgência, a gente vota em regime de urgência. Nós não seguramos nada que é bom para a cidade lá. Mas o que nós sentimos falta é exatamente de pessoas
né, como eu, como o Flávio Machado, o Cláudio Agualusa, o Mirinho, que são pessoas que se posicionam, que têm uma posição clara em relação aos equívocos dessa administração. Nós não somos contra a administração atual, nós somos contra essas ações, atitudes e atividades, né, mal planejadas, essas ações escusas. Isso aí a gente se posiciona muito claramente e eu sou um cara que não tenho medo de me posicionar. Então, assim, a gente sente falta de políticos também, de pessoas que têm intenção política de também se posicionar como a gente se posiciona lá em Búzios. Eu tenho um conceito da Câmara de Búzios muito chato, sabe? Você sabe que eu frequentava sempre as sessões da Câmara de Búzios. Você não me vê mais lá, né? Porque eu não consigo ver o cara chegar, fazer um discurso e a gente sabe que é tudo diferente daquilo que ele está falando. Eu não consigo, isso me faz mal. Honestamente, me faz mal. Tem vereador lá que a gente sabe que está ganhando burros de dinheiro com empresas terceirizadas lá e vai para lá e dá de boa moça, de bom moço. Eu não consigo aceitar isso. Eu prefiro não ir. Exatamente, Entendeu? exatamente. Só que a população em Búzios também está acompanhando. Será, Felipe? Você acredita que a população esteja acompanhando mesmo? Eu acredito que sim. Eu acredito que a população está acompanhando a atuação dos vereadores, está acompanhando. Porque, Gilson, não há nada que seja feito que não esteja descoberto. Né? Essas pessoas que você fala, que você se refere, lá em Búzios também a gente ouve muito nas ruas a mesma coisa. Será? Então, assim, não dá para você tapar o sol com a peneira. Vai chegar uma hora que você vai ter que ser testado. Né? Os requerimentos que são reprovados, as matérias de interesse da população, né, que às vezes o vereador se coloca a favor do governo e contra a população, isso tudo está muito demarcado em Búzios. Né? As pessoas têm sabem essa diferença. Então, assim, nós temos cobrado hoje lá da questão da saúde, porque esse é o calcanhar de Aquiles do prefeito. Ele foi um camarada que foi para a campanha dizer que Búzios estava doente e ele seria a cura para Búzios, porque ele era um médico, era um doutor e ia fazer uma saúde boa. O número, né, o nível de mortalidade no hospital é absurdo. Né? Aí eles estão agora, deixa eu deixar uma coisa bem clara aqui, eles estão colocando a culpa do mau atendimento do hospital em Cabo Frio. Isso é uma grande mentira. Eu quero desmentir isso aqui porque não é de hoje que a gente denuncia o serviço ruim do hospital. A culpa do mau atendimento e da falência da saúde em Búzios não é o povo que vai para lá ser atendido. Não é isso, não. Isso é só uma cortina de fumaça. Porque, na verdade, nós estamos denunciando isso desde o primeiro ano, quando Cabo Frio estava com a UPA, quando estava tudo funcionando aqui. Então, essa é uma mentira deslavada. O que acontece em Búzios é que Búzios é um município, infelizmente, caloteiro. Búzios é um município caloteiro. Não é só no hospital que a saúde não funciona. A saúde não funciona em lugar nenhum. Não funciona na policlínica, não funciona para fazer exames. Búzios dá calote em todas as clínicas que faz exame. Mas exame e aí de perdeu sangue a cliente. Não, né? Exame de sangue não, né? Exame de sangue vai continuar funcionando. Por mas que funciona? Um exame, por exemplo, de imagem. Um dia eu vou dizer quem é o dono dessa clínica que faz exame de sangue, hein? Um dia eu vou dizer aqui, bem próximo da eleição. Nós temos... O que funciona direitinho, né? Funciona. Alguns setores funcionam. Né? Agora, hoje, nosso grande gargalo na saúde em Búzios, um exame de imagem, mulheres grávidas lá que precisavam fazer exame de imagem, ganhavam neném e não conseguiam fazer ultrassom. Se a pessoa precisar de uma UTI hoje em Búzios, não tem. Porque todos os convênios que tinham com UTI aqui da região, eles deram calote. Essa é a grande verdade. E aí, meu amigo, não tem mais ninguém que queira fazer um convênio com Búzios. E aí quem sofre é quem? É a população. Quem sofre é quem precisa, quem sofre é quem está com um parente precisando de uma UTI, aí tem que ir lá para a central de vagas do Estado, que a gente sabe como funciona. Né? Búzios é uma cidade rica, são cerca de 57 milhões de reais só para a saúde, com uma cidade de cerca de 33 mil habitantes. Então, é talvez a 7ª cidade mais rica do estado do Rio de Janeiro. Então, não tem porquê o nosso povo está morrendo, não tem porquê as nossas estruturas escolares, em 3 anos, já no 4º ano, o governo não construiu sequer uma escola. Não construiu eu comentei isso. uma escola. Então, assim, como? Se a criança
continua crescendo, estudando, as crianças continuam nascendo na cidade. Vai Tem chegar- alguma coisa muito errada. É isso que eu queria falar com você, dos teus projetos de governo. Por exemplo, o próximo prefeito, eu calculava em 40 milhões a dívida com a BTV, porque eu não tenho dúvida de que o dono da BTV vai ganhar essa ação. Quiser desapropriar uma coisa daquela por 500 mil, é uma brincadeira, né? Se você botar só o valor da terra, sem nada construído lá, já vai passar de 500 mil de brincadeira, né? De brincadeira. Você tinha ali um ginásio, piscina semiolímpica, tudo isso. E me disseram que estaria hoje em torno de... me disseram há 6 meses, estaria em torno de 40 milhões. 40 milhões. Aqui me disseram também que existe um valor de mais de 20 ou 30 milhões em desapropriações desnecessárias. É isso? Olha, o governo fez uma série de desapropriações, só que nada foi consumado, né? Tirando o caso da BTV, que ele entrou, né, e mexeu, fez uma praça. Tirando esse caso da BTV, em outros casos de desapropriação, ainda não foi mexido. Então, a gente tem que pegar, porque a gente não conhece os processos profundamente. O da BTV, por exemplo, nós vamos ter que estudar como será feito isso. E eu acho que, conhecendo a fundação que veio para o bairro da Rasa para servir de um instrumento de ação social para toda a cidade, porque é o único ginásio que tem na BTV, está abandonado. Eu estive lá e denunciei, está abandonado. A piscina virou casa de rã. Essa é a verdade. Mas o objetivo da BTV foi vir para Búzios para ser um instrumento um instrumento social para a cidade. Então, eu acredito que no futuro nós vamos ter habilidade, vamos ter generosidade para chegar a um consenso que não é nem ruim para a fundação e nem ruim para a cidade, que não ponha nem o município nem a fundação em risco. Isso aí eu tenho certeza de que encontraremos um caminho. Em relação às outras desapropriações, a gente pode dizer que nós vamos ter que avaliar caso a caso, porque existem desapropriações que até agora não foi dito o motivo, o porquê, qual o interesse público dessas desapropriações. E já foram pagas? Não foram pagas nada. Nenhuma foi paga. Menos mal, né? Nenhuma foi paga. O prefeito cortou 20% dos professores ainda, talvez no segundo ano, e nunca voltou. Ele não tem condição de pagar por desapropriação por conta a não ser que justifique. Por exemplo, tem uma desapropriação no caminho de uma obra de drenagem e pavimentação que até hoje ele não conseguiu fazer, ele teve que parar a obra, né? Eles fizeram uma obra lá de drenagem que até hoje eles pararam com a obra, ou seja, isso é um prejuízo para a cidade muito grande, porque a gente vê a falta de planejamento do governo. Ou seja, se não tinha dinheiro para desapropriar o dono do terreno que a obra ia passar, por que você começou a obra? Porque aí é que eu acho que a justiça no Brasil é real. Porque ele não pode, você só pode tomar posse quando você paga. Você faz o depósito e paga e toma posse, né? Ou 50%, sei lá quanto por cento que você tem que depositar, não é assim? A lei de desapropriação. E aí ele parou a obra porque não pagou. A BTV ele não pagou e tomou posse. Exatamente. O que acontece é o seguinte, a BTV é um caso consumado que nós vamos ter que chegar a um acordo, porque já foi feito benfeitoria dentro de uma área que era privada, né? No resto das áreas que ainda não foi feito nenhum tipo de intervenção pública, a gente vai ter que estudar. Vamos ter que estudar, porque enquanto o Estado não entra com uma intervenção, a Justiça também não obriga o Estado a pagar. Exatamente. Não mexeu Fica ainda, parado né? ali, Agora, a partir do momento que ele vai entrar, aí existe uma ação ali concreta. Da BTV parece que ele depositou os 500 mil, né? Pelo que a gente sabe, sim. Não tem depositou o pelo valor que a Justiça arbitrou. Se o cara tinha gasto para fazer um ginásio 2 milhões, 3 meses depois ele desapropria por 500 mil. E o pior disso tudo, Felipe, é que ela estava alugada à prefeitura por 20 mil, se não me engano, 25 no tempo de Mirim. Né? Não era esse o valor que estava alugado? Cerca mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Pô, com uns 500 mil dava quase que ele pagar os 4 anos de aluguel da BTV sem mexer em nada, né? Exatamente. O governo, ele age muito com o fígado.
né? Então, assim, numa cidade tão pequena como Búzios, esse revanchismo e essa questão pessoal não pode existir. A gente tem que saber que a democracia, eu vou ter lá o cidadão que ele não vota em mim, que ele faz campanha contra mim, talvez ele até pode não gostar de mim, mas um líder ele não pode ter o direito de guardar ressentimento. Nós estamos numa democracia a partir do momento em que não haja ofensa, né, à moral, à honra da pessoa, ele tem que ter equilíbrio, né, tem que ter equilíbrio emocional para quando estiver desenvolvendo e na frente do poder, ele também não agir de forma emocional. Você tem que olhar a cidade como um todo. Mesmo que a pessoa não tenha votado em você, Claro. mesmo que a pessoa não tenha feito campanha para você, você não pode agir com ímpeto para querer a vingança. E hoje o que acontece em Búzios, a gente ouve muito, é que o comerciante tem medo de vingança. As pessoas têm medo porque ele é vingativo. Eu já ouvi isso. Eu concordo, Sabe, que eu sei que é. Eu já ouvi tenho isso eu tenho exemplo. muitas vezes. A Eu gente tenho não exemplo, pode. olha aqui, ele sentado, Henrique Gomes sentado aí, tá vivo, lá para me desmentir. E aí eu falei aqui que um médico de Búzios me disse que o melhor secretário de saúde que passou pelo hospital de Búzios tinha sido Alexandre Martins. Sabe o que ele fez? Mandou minha filha embora do hospital. Disse para Henrique Gomes, o Gilson está falando mal da saúde e mandou minha filha embora. Isso é o quê? Isso é vingança, não é? Vingança. Ele é esse tipo de gente. Qual a educação, Felipe? Olha, a educação é um outro setor de Búzios também que passa por um momento muito difícil, né? A começar pelos professores. Nós temos hoje, depois de 3 anos de estagnação, de valorização, ainda corte no salário dos professores. Cortou 20%? Cortou ele? 20% do salário dos professores. E a gente não tem previsão do retorno disso. Mas ele cortou só dos professores ou de todos os funcionários? Ele primeiro cortou dos professores, depois cortou de todos os contratados. Né? E a gente não vê uma valorização e nem uma visão. Deixa eu insistir. Só dos contratados ou dos concursados também cortou 20% Não, dos professores? dos concursados Aí ele não. só mexeu nos contratados. Os concursados ele não mexeu, não. Uhum. Dos contratos, sim. Então, a gente vê que existe uma diferença, né? O professor ele faz o mesmo serviço, independente se ele é contratado ou concursado. Então, enquanto o mundo inteiro está falando da valorização do profissional na educação, Búzios está na contramão disso, né? Se a gente for ver os avanços, não teve nenhum avanço, porque 3 anos depois não existe a construção de escola, existe, como se diz, alguns improvisos na educação. A gente tem um nó gigante na educação de ensino médio, porque Búzios só tem 2 escolas de ensino médio, as 2 uma está no centro ali, a outra está mais lá ainda para a extremidade de Búzios, que é lá na Praia da Armação, que é a mais antiga, que é no governo do estado. E aí nós temos a Rasa, que agora, depois de muita reclamação, ela foi contemplada com as salas de ensino médio. As salas, não? Algumas salas, não foi uma escola, foi algumas salas de ensino médio. Então nós temos uma reclamação constante de falta de material. Nós tivemos aí reclamações absurdas por conta da merenda, né? Uniforme, por exemplo. O governo deu uma camisa só de uniforme para os estudantes, para os alunos pequenos, para as crianças. A criançada suja a roupa todo dia, é impossível a criança não sujar a roupa. E deram apenas uma camisa depois disso tudo. Então, assim, a educação também passa por uma situação absurda em Búzios, né? Fora, a gente tem um problema muito sério em Búzios, que também é o esgoto, né? O saneamento de forma geral. O município não assume o que ele tem que assumir, né? Quando você passa pela cidade, que você vê um mau cheiro, você vê um foco de cheiro ruim, desagradável, é um esgoto ali que quem tem que agir é o município, não é a Prolagos que tem que agir, porque o município coloca a culpa para a Prolagos, a Prolagos coloca a culpa para o município. Então a gente pegou o contrato e, na verdade, quem tem que agir nesses casos, é o município. Então não existe uma política, mas tem aí o plano de saneamento básico, mas não basta ter o plano de saneamento básico.
Tem que ter um plano estratégico também de metas para conseguir contemplar isso tudo. Senão, fica só na teoria. E o problema lá do Rio Una? O problema do Rio Una ainda continua sendo discutido, mas na verdade, quando a gente vai comparar o problema do Rio Una, que não faz parte do nosso município, com os problemas de esgoto dentro do nosso município, a gente, Mas quem é que está jogando na praia? É o daqui ou é o de Búzios mesmo? olha só, quem joga esgoto nas praias de Búzios é Búzios. Ah, é? Quem joga esgoto nas praias de Búzios é Búzios. Quem joga esgoto nas praias de Cabo Frio é Cabo Frio. O Rio Una desemboca em Cabo Frio. Ele não desemboca em Búzios. Afeta diretamente Búzios? Afeta diretamente Búzios. Mas a gente pode ter uma ação aí colateral, com certeza. Mas se a gente começar a tratar o nosso problema, eu vou dizer, 80% vai ser resolvido. Não dá para a gente olhar o Una, discutir o Una e deixar o canal da Marina morrer O por canal conta da de Marina esgoto. não recebe do Una? Não, Não? Ah. é outra coisa. O canal da Marina recebe, O canal da Marina é o que está indo direto para a praia. porque vai para o canal e vai para a praia. Né? E aí nós temos esgoto jorrando a céu aberto. Não estou falando na parte mais continental, não. Eu estou falando na avenida principal, depois do pórtico. Já dentro, no núcleo ali de Manguinhos ali, nós temos esgoto ali, nós temos esgoto rodando, jorrando no centro da cidade. Então, o nosso problema de esgoto é seríssimo, seríssimo. E a gente não vê o governo com vontade e nem com prioridade nisso. O que o governo faz hoje em Búzios é praça. Ele faz praça. Eu acho que as empreiteiras estão soltando fogos e dando muita festa porque tudo parece que o governo vai resolver nas praças. E vai, né? E vai. Olha aqui, deixa eu falar uma coisa para você. É a voz rouca da população, como diz o teu colega lá. Eu queria que o Rui uma vez dissesse aqui a visita do prefeito André Granado na casa dele antes da desapropriação da fundação. Você sabe mais ou menos dessa história? Olha, eu soube que teve que sair uma foto. As dos 25 milhões? Você está sabendo da história? Essa história eu não sei. Eu soube de uma história de 25 milhões para desapropriar a fundação, mas a contrapartida o Rui não aceitou. Eu não fiquei sabendo. O Rui não aceitou, que disse assim, como é que eu vou fazer essa contrapartida? Eu vou trazer o Rui aqui para ver se ele é capaz de contar essa história. Não sei se ele vai ter coragem de contar, porque eu não sei se ele documentou ou não, mas é uma história bacana para Chuchu, que a população devia saber. Como é que foi essa história da visita do prefeito à casa dele para desapropriar a Fundação BTV. Aí no dia seguinte ele foi para a justiça e desapropriou na justiça. Né? As histórias que o povo conta tem sempre um fundo de verdade, né? Você não acha? Com certeza, existe sempre, tem uma frase que minha mãe dizia que onde a fumaça há fogo, né? Não tem fumaça sem fogo. Eu não conheço a história, mas eu lembro que logo no começo saiu uma foto e tudo. Isso foi documentado, né? Mas eu não sei da... Eu recebi uma amiga tua aqui, e aí a Dalise do Bock. Gosta muito de você. Você foi do partido dela, não foi? Não teve no partido dela? Aí ela disse que foi fazer um tour. O prefeito chamou ela para um tour. E ela saiu maravilhada. Você conhece tudo? Não, mas eu já fiz. Já fiz. Aí depois eu vou te dizer por quê. Aí eu disse a ela, Dalise, eu fiz esse tour com o prefeito, mas as duas obras mais importantes que ele me mostrou, que era o hospital da família lá de Vila Verde. Clínica da Família. Clínica da Família. E uma praça de negócio de computador ali, tem ali, perto da... sim, ali, se não me falha a memória, ali é o Todas duas do Estado. Cefet, talvez. Todas duas do Estado. Eu falei, pô, que isso? Tudo bem. Aí eu queria te perguntar uma coisa, porque eu não conheço bem a legislação eleitoral, eu não sei. O prefeito pode estar no exercício da sua função, pegando o pessoal, botando dentro de uma van, às custas da prefeitura e saindo para mostrar a obra dele, fazendo esse tour que ele está fazendo lá? Ele pega esse modelo de um político aqui da região que fazia isso e ele também pega esse modelo. A questão toda... Que, aliás, está caçado, né? Também. Está caçado por desvio de verba, que é o Chiquinho da educação.
Parece que- Atacadão, Chiquinho do Atacadão. Parece que esse modelo veio do Chiquinho, ele adotou esse modelo. E a questão toda é que quando você vai para um tour desse, se você for ao tour hoje, e se você tivesse ido 6 meses atrás, são as mesmas obras e elas estão no mesmo lugar. Mesmo lugar. Não mudou Sabe? nada. Não mudou nada, não mudou nada. E não são só 2 obras que são com recurso do governo do estado, Não, não. quando eu fui eram 2. Não, Mais a maioria, importante, é. todas elas, praticamente todas elas, praticamente. Então, assim, aí eu vou te fazer uma pergunta, Gilson. Ele mostra obras, por exemplo, na Praça da Bem-TV 2 milhões, ali 1 milhão, a Praça 500 mil, não sei onde, a Praça do Skate não sei quantos mil. Você vai faz você soma isso tudo é recurso do governo do estado, governo federal. Aí a pergunta que eu sempre faço é a seguinte, e o nosso dinheiro? É. Porque em 3 anos foram gastos cerca de mais de 650 milhões de reais do dinheiro Do município. do município. Sabe? Onde está o retorno desse dinheiro em investimento direto para a população? Na saúde não está, porque nós temos uma péssima saúde. Na educação não está. No saneamento não está. Na segurança também não está. Nós temos um problema de segurança seríssimo. Né? Nos últimos anos, a violência em Búzios cresceu, o número de empresas de segurança privada também cresceram. Então, tem alguma coisa muito errada Muito acontecendo errado, é verdade. na questão da segurança, porque não existe investimento de segurança também em Búzios. Búzios é uma cidade que tem 2 entradas. Ou você vai sair pelo centrinho, ou você vai... Ou por mar. Ou por mar, ou pela rasa. E por via Fechou a rasa, a pessoa terrestre, centrinho não sai de acabou. Búzios. Tá fechado. Só se você sair por mar ou pelo ar. Né? Tirando isso... Aliás, fechando o pórtico, você não sai de Búzios. Não, fechando... Não. Búzios- Você não tem como sair para onde? Não, você tem algumas alternativas. Mas assim, se você fechar o Sim, ô, pórtico Felipe, mas do não tem centrinho... nenhuma para você passar pelo pórtico? Tem por trás. Porque por ali você não sai, você tem o posto ali, entrando Tem. depois, antes do posto você consegue sair para a raça. Tem outras alternativas. O que acontece é, a gente fechando o centrinho e fechando a divisa de Búzios com a rasa, quem vem do Rio entra por lá, você tem a cidade com 2 pórticos de segurança sendo monitorado. Investindo em algumas câmeras de segurança, como Niterói hoje já tem, em alguns lugares do Brasil, hoje já está investindo nesse sistema. O carro passa, já pega a placa do carro, sabe de onde ele veio, sabe se ele é roubado, sabe se ele... Já sabe, tem um histórico de lá. Isso é para as pessoas que estão dentro desse setor, isso é uma coisa muito simples. Nas 2 entradas, né? entrou um carro roubado aqui. Não é difícil difícil, de não é você difícil, monitorar a cidade. Só que a gente não tem nenhum tipo de investimento. Então a gente pergunta, 3 anos depois, nós estamos já no 4º ano e o somatório dos recursos, né, próprios de Búzios vai para mais de 800 milhões em 4 anos. Para mais de 800 milhões em 4 anos. O que a gente pode dizer que Búzios avançou a nível de estrutura, de serviços básicos com o dinheiro da cidade? Nada. Nada. Nós regredimos, infelizmente. E gastamos uma fortuna por isso. Então, antes da gente mostrar as obras do governo que o Estado faz, né, o governo do Estado, o governo federal, a gente precisa se perguntar, vem cá, e o dinheiro nosso? Mas, ô Felipe, O mas o imposto. pessoal que ele leva para ver essas obras não tem essa informação. Dalise não tinha essa informação. Quando eu dei a ela aqui, ela ficou de boca aberta. Verdade. Ela não tem. O povo que ele leva, ele não diz que foi feito com dinheiro de Estado, ele diz que ele fez aquela obra ali. Aí o pessoal vê, gastou 1 milhão aqui, tá legal. Não sabe de onde veio o dinheiro. Só que tem um outro detalhe. Talvez a Dalise pode ter sido de lá surpresa, mas essas obras em âmbito eleitoral para o prefeito não tem nenhum valor. Porque não adianta você fazer uma praça nova no meu bairro e quando o meu filho passa mal, eu não tenho hospital para levar meu filho. Eu tenho muito medo disso, Felipe. Não, você pode ter certeza disso. Pode ter O certeza. pessoal esquece muito. Não esquece não. Sabe por que não esquece? Porque o povo hoje em Búzios está sofrendo por falta de serviços básicos. Você chega no hospital hoje em Búzios, ele não funciona. Só quer fazer um exame também não tem. A escola é uma luta para você colocar o seu filho. Não tem creche. Então,
O que acontece hoje com o governo em Búzios é como os antigos imperadores romanos faziam com o povo. Dava lá o circo, dava o pão e o resto nada. O prefeito acha que fazendo praça ele vai estar enganando a população, mas não tem mais ninguém bobo. A gente vê isso nas ruas, quando alguém é questionado sobre o governo e a reprovação do governo é muito grande. Você falou lá atrás, na estrada principal de Búzios. Você já tem projeto para ali? Olha, nós temos conhecimento de vários projetos que são bons para a cidade, projetos interessantes que já são até antigos, que não precisa de desapropriação, não precisa de nada. Esses projetos vão humanizar a José Bento Ribeiro Dantas, que é a principal avenida que nós temos na cidade. Vai tirar o esgoto, vai construir calçadas e ciclovias, vai colocar fiação subterrânea. Esses projetos são maravilhosos, só que, na verdade, são projetos que você precisa ter meta para fazer. Né? Não, vamos fazer isso aqui. Esse tipo de projeto não pode ter coleguinha querendo ganhar dinheiro. Tem que fazer o que você vai licitar, tem que ser gasto para fazer a obra. Não é obrinha de praça que você licita uma coisa, gasta um meio saco de cimento e 3 metros de grama e sobra para alguém. Não é isso. O projeto da José Bento é um projeto que você precisa ter seriedade para fazer. E nós temos inúmeros projetos lá, né? Não vai precisar de desapropriação, não é duplicar a avenida, mas é humanizar, porque hoje a Avenida José Bento Ribeiro Dantas é desumanizada. Você não consegue empurrar um carrinho de bebê lá, você não consegue... Você faz tudo isso sem desapropriar e não duplica, não? Não. Não? Não. Os projetos que eu tenho conheço... duplicar, né? Mas os projetos que eu conheço não visam isso, não. É? Os que eu conheço não visam isso, não. Mas na tua cabeça, o teu projeto passa por aí também, não passa em duplicação. Na minha cabeça, eu acredito que a gente tem que estudar mais as propostas que a gente já tem. Sabe? Nós temos a proposta da Fundação Getúlio Vargas, nós temos alguma proposta lá do Beto Bloch, eu acho que se encaixa bem na cidade. Búzios é uma cidade pequena, a gente também não pode tirar essa característica, né? duplicar. Não, eu acho que a gente tem que criar um sistema de transporte coletivo eficiente, eu acho que a gente tem que criar mecanismos, né, que no verão as pessoas possam chegar às praias, entrar na cidade sem precisar entrar milhares de carros na cidade, porque não adianta você duplicar e os carros continuarem chegando e vai engarrafar, claro, que numa proporção menor, mas também vai engarrafar. Então, o que a gente precisa criar são mecanismos de transporte coletivo eficiente, até para a gente que mora na cidade. Por exemplo, se eu ando de bicicleta lá, foi semana passada agora, estava andando de bicicleta, o Mirinho passou por mim e falou assim, cuidado, hein, o governo vai mandar te atropelar, né? Mas eu ando com muito cuidado, porque não é com medo do governo, não, né? É com medo do trânsito que a gente tem. Na verdade, a gente tem um trânsito que não permite um ciclista andar de bicicleta com segurança. Você não tem para onde correr. Então, a gente precisa criar mecanismos para menos carros na rua, mais bicicleta. Gilson, Búzios tem uma extensão, a cidade de Búzios tem 8 quilômetros de ponta a ponta. Então, 8 quilômetros você faz tudo de bicicleta. Agora, você precisa ter o lugar para passar. Eu acredito que a partir do momento que a gente tiver segurança para andar de bicicleta, as pessoas vão deixar os carros em casa porque é mais econômico, é mais ecológico, é mais saudável, é tudo de bom. Só que enquanto a gente tem uma cidade que foi projetada para o carro, esse aqui é o sabe, problema, ninguém né? vai andar de bicicleta. Então, assim, a gente precisa criar as estruturas para mudar o paradigma, senão não adianta. Na educação? Na educação que a gente tem conversado muito com profissionais da educação. E aí eu vou te dizer uma coisa, nós temos conversado com excelentes profissionais da educação de Búzios que não estão sendo valorizados, que não são valorizados em Búzios, mas que saem de Búzios para orientar outros municípios. É mesmo? Com certeza, nós temos excelentes profissionais em Búzios. Pessoas que foram para outros países se especializar, pessoas que se especializaram em áreas distintas e que saíram para fazer mestrado, doutorado, trabalhos de campo mesmo nessas áreas e que são de Búzios. São profissionais em Búzios, concursados em Búzios, trabalham na cidade. Hoje, de material humano em Búzios, nós temos na área da educação pessoas de alto gabarito. Só que essas pessoas não são valorizadas.
né? O primeiro secretário que o governo trouxe era um cara que achava que ele era melhor que todo mundo, que não ouvia ninguém. E tem muita gente boa na educação de Búzios. Então, nós estamos reunindo para conversar com essas pessoas, porque elas têm real noção do que pode ser feito e o que não pode ser feito na educação, na estrutura de educação em Búzios. Então, esse plano de voo, nós já estamos... O problema na educação que você enfrentaria seria o número de escolas, né? Nós temos isso também, mas a gente pode adequar isso, né? O número de escolas é importante, porque, na verdade, em 2010... Uma cidade pode ficar 4 anos sem construir uma escola. Exato. E também existe uma coisa, Gilson, a tendência, e na verdade isso é até legal, né? A legislação diz o seguinte: você, com o passar dos anos, tem que ter menos alunos por sala. Por sala, é. O que está acontecendo em Búzios é o contrário. Aumentando o aluno. Porque, a não ser que você, já que você não faz escola, você vai fazer o quê? Vai alugar prédios? Pô, aí enche a sala. Entendeu? Então, em Búzios nós não temos prédios adequados, porque um prédio para funcionar como escola, ele tem que ser projetado para isso. Você não pode pegar, então vamos quebrar essa casa aqui, mesmo assim não vai ficar legal. Então, o que nós temos em Búzios hoje são arranjos que o governo faz, aluga uma casa, tem escada para criança, bota uma tela, puxa daqui, puxa dali, a direção fica com aquele compromisso, aquela responsabilidade de tomar conta do teu filho que está lá, e criança a gente sabe como que é, né? Então, assim, é um peso muito grande de responsabilidade para quem está na ponta, porque quando acontece um acidente numa escola, a culpada é a diretora, a direção que está lá. Aconteceu um fato em Búzios interessante, crucificaram uma diretora lá que fez uma rifa para comprar ventilador, porque não tem ventilador nas salas. Quiseram crucificar a diretora. E aí a Secretaria de Educação saiu falando que ela não podia fazer isso, só que a Secretaria de Educação em nenhum momento foi lá. Foi lá dar o ventilador. Não faça isso, toma aqui o ventilador. Isso é o que devia ter feito, né? Então... No turismo, Felipe? Olha, no turismo a gente, como o poder público, precisa muito, Gilson, de investir em estruturas turísticas. Não dá para a gente vender o céu e entregar o inferno, como tem acontecido em Búzios. O que a gente vê em Búzios é que o cara chega, o turista chega... A gente é abençoado demais em Búzios, porque a beleza natural de Búzios eu vou te dizer que é incomparável, mas tem muito lugar bonito, mas Búzios... Ele guardou um charme, né, das cidades da região, tem aquela multiculturalidade. Mas quando o turista chega em Búzios, para alguns turistas é uma grande decepção. Porque uma coisa é quando você vê a praia, quando você vê a imagem da praia que é vendida lá fora. Né, o cara vem para a melhor praia. Búzios ganhou o prêmio de melhor destino sol e praia do mundo. Só que quando você chega na cidade, a cidade é muito feia. Você não fica só na praia, né? Você não fica só na praia. praia. Você fica durante o sol. E você não tem estrutura turística para fazer um turismo de qualidade. Você quer trazer turista de qualidade. Como? Se o cara chega aqui, ele não consegue chegar na praia, sabe? Aí ele tem que ir ou de carro ou caminhando a pé. Quando ele vai de carro, os acessos são terríveis. Não existe investimento em estrutura turística em Búzios. E isso eu, que represento o poder público, eu preciso fazer. Eu preciso investir em infraestrutura turística. Porque o hoteleiro, o setor turístico vai investir no serviço. O que o hoteleiro quer? O que a iniciativa privada quer? Olha, a iniciativa privada, ela quer uma fachada bonita, ela quer acesso, ela quer segurança, ela quer serviços de saúde, porque o turista vai para cá, peraí, tem serviço de saúde? Né? Como é que um senhor de idade se comporta em Búzios? Como é a acessibilidade desse senhor em Búzios? Quando ele der uma topada ali na Rua das Pedras, para onde é que ele vai? O Rodolfo padecer? É verdade. E assim, quando a gente fala de Rua das Pedras, ainda é uma coisa à parte, né? Mas em qualquer lugar de Búzios você dá uma topada. Na Rua das Pedras, porque ela é irregular, mas... E aí você anda com mais cuidado. Exato, Você não dá topada na Rua das Pedras, mas dá em outros lugares. Cai no buraco. Você cai num buraco, em Sem Abraças, por exemplo, tem uma tampa de bueiro há meses aberta. Já caiu um monte de gente lá dentro e o governo já foi avisado, o secretário já foi avisado, já foi parar no Facebook, o cara já foi parar no hospital, continua aberta. Então, assim, a incompetência do governo é muito grande. E essa incompetência se dá por uma visão corrupta mesmo. Sabe? O governo não tem interesse
nessas demandas da população. Então, a nível de turismo, a gente precisa criar essas estruturas, criar esses acessos, criar uma cidade bonita. A gente tem uma avenida principal feia. A nossa avenida principal é feia, sabe? Nada, a nossa avenida principal não é diferente de nenhum outro lugar feio desse estado. É feio demais. Então, a gente precisa dar até, assim, orgulho. Um trecho pequeno, 2, 3 quilômetros. Exato. Pô, né? E aí, Gilson, quando eu digo que é feio, eu não estou falando do turista, eu estou falando do buziano. O buziano tem, ele tem como se diz, ele precisa ter o orgulho de passar pela rua, ver que a principal avenida da cidade dele é bonita, sabe? A gente deve isso ao buziano, a gente deve isso ao nosso povo. Nosso povo merece passar por uma rua bonita. Antes de você fazer a cidade para o turista, você tem que fazer para o seu cidadão. Pro buziano. O turista tem que vir aqui e ver, pô, o cara vive num lugar bacana, né? Exatamente. O turista tu não faz para o turista, tu faz para o teu cidadão que o turista vai apreciar, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que o buziano merece isso. O buziano merece uma calçada para ele passar. O buziano merece uma ciclovia para ele andar com o filho dele onde ele quiser. Ele merece ter uma cidade bonita. Sabe? Dinheiro nós temos para isso. Infelizmente, nós não tivemos ainda a administração competente. O Peter Drucker falava que não existia país subdesenvolvido, existia país subadministrado. Isso também serve para a cidade. A gente vai em algumas cidades mais pobres do que a nossa e lá elas estão muito mais avançadas do que a gente. Então, é essa administração ruim que Você causa está em isso que tudo. partido hoje, Felipe? Eu estou no DEM, no Democratas. Democrata. Democratas. Olha, infelizmente nós chegamos ao final do programa e eu queria deixar o convite, vamos agendar mais ou menos, para daqui a 20 dias você voltar, aí você já deve ter mais ou menos o esboço do teu projeto de governo. Já está caminhando isso, não está? Tá assim, a questão toda, Gilson, é o tempo. Né? A gente hoje faz uma atuação como vereador. Eu sou pré-candidato a prefeito pelo Democratas e nós estamos trabalhando ainda essa visão, estamos já desenvolvendo há algum tempo uma visão, um projeto para a nossa cidade, mas tudo o que eu faço ainda hoje está na prerrogativa de vereador. Então, ainda não parei para falar sobre as minhas propostas, porque até o tempo, né? É campanha extemporânea você falar sobre isso. Mas a gente discute a cidade sem nenhum medo, porque a gente sabe o que é ruim e sabe o caminho do que a cidade deveria andar. Então, a gente tem conversado aí com algumas pessoas da cidade. O nosso partido, o nosso principal objetivo é melhorar a nossa cidade. Então, eu tenho aí conversado com algumas lideranças de Búzios, que nós estamos fortalecendo esse projeto. E é importante que esse projeto de cidade esteja fortalecido, porque a gente precisa também quebrar um paradigma. Né? Búzios até hoje veio num paradigma de usar os royalties sem nenhum tipo de responsabilidade. Não dá para a gente fazer mais isso. Não dá mais para esbanjar dinheiro como sempre foi esbanjado. A gente precisa olhar para a cidade, administrar o recurso público com cuidado. Essa é a grande verdade. A população tem cobrado isso. A nova geração política tem noção dessa responsabilidade. Nós não estamos aqui para fazer bagunça, nós estamos aqui para uma coisa séria. A gente não está mais nesse momento do Brasil que o camarada achava que ia se dar bem. Não, isso está sendo combatido. As leis contra a corrupção têm que ser mais duras, elas têm que ser mais incisivas, porque só assim a gente vai conseguir combater essa maldição que é a corrupção no Brasil. E quando eu digo Brasil, eu digo na cidade de Búzios também. As pessoas estão morrendo em Búzios por conta da corrupção. Estão morrendo porque o poder público escolhe ou dar vida à pessoa ou então agir em benefício dos amigos. E é o que tem acontecido na cidade. Isso é inadmissível. Estão morrendo os buzianos, estão morrendo as pessoas que estão em Búzios e a gente não pode deixar isso acontecer. Infelizmente o programa acabou. Você vai ter que voltar para Búzios de carro. Você não vai voltar de helicóptero, hein? Eu não posso. Não vai voltar de helicóptero, porque você não tem posse para isso, né, Felipe? Não, eu não vou voltar de helicóptero, não, até porque a gente tem o pé no chão. Né? E é bom que a gente esteja andando de carro para ter o pé no chão. Então eu deixo um abraço aí a todos os telespectadores, né?
Agradeço a você essa oportunidade que sempre nos foi dada aqui. E vai Muito continuar obrigado. tendo. Né? Muito mais forte agora, nessa campanha, nessa reta final. Exatamente. Um grande abraço a todos. Pois é, esse foi o nosso pré-candidato a prefeito de Búzios, Felipe Lopes. Logo, logo vai estar de volta. Muito obrigado por ter ficado conosco. Até o próximo programa, meu amigo.